discurso vagaroso da história, ficou bem definido que toda ideia nova sempre encontrou forte oposição quando do seu surgimento. Desde os distantes dias da filosofia socrática ao pensamento mais contemporâneo, velhos paradigmas costumam reagir com aridez e acrimônia a qualquer tentativa de desestabilizar predominante plataforma no campo do saber e das ideias. Péricles encontrou forte resistência nas camadas mais abastadas de Atenas quando propôs uma gestão democrática, ouvindo a plebe no meio das ruas e atendendo algumas de suas reivindicações. O espírito escravista da Grécia era muito arraigado para que o homem público se permitisse conceder tamanho direito a metecos e ilotas. O pensamento de Sócrates encontrou agressiva oposição dos pensadores materialistas de então. Suas ideias desviavam o jovem de seus deveres e, por isso, uma elite pensante se insurgiu contra o notável pensador, calando-lhe a voz na taça da cicuta destrutiva. Estevão se fez o primeiro grande mártir do cristianismo nascente, e a fúria do Saulo de Tarso não o poupou da lapidação pública. Todo o caudaloso rio das ideias cristãs, naqueles primeiros 3 séculos após a crucificação de Jesus, foi parcialmente estancado por inúmeras reações do judaísmo farisaico ou do Império Romano, que contra os adeptos da Casa do Caminho desencadearam pelo menos 10 grandes perseguições, tentando erradicar as novas ideias. E o que se avulta nos anais da história é que, quanto mais se combate uma filosofia nobre, uma causa justa e santa, mais ela faz adeptos e se fortalece no vigor do facão impiedoso que lhe corta o tronco. O sândalo perfuma o machado que o fere. E isso se deu na Idade Média, nos tempos modernos e com mais vigor na entrada da Era Contemporânea, logo após os graves acontecimentos da Revolução Francesa. A fagulha de liberdade correu o mundo qual rastilho de pólvora acesa. No Brasil, a Inconfidência Mineira teve dela forte influência ideológica. A libertação da pátria americana dos ingleses e outros movimentos se fizeram consolidar em cima dos novos ideais de emancipação dos povos. Estamos em plena era das mudanças bruscas, onde as plataformas digitais se tornaram verdadeiras catapultas de mudanças ideológicas, discursos inflamados, oposição ao quanto estabelecido. Minorias lutam por seus direitos, grupos marginalizados se agitam na apresentação de seus projetos. Líderes surgem das massas num piscar de olhos. Basta um smartphone, uma ideia nova e o fósforo pede em namoro o barril de pólvora. A guilhotina convida o pescoço para um passeio. Eclode aqui e ali algum movimento isolado ou coletivo buscando implantar um novo modo de pensar. Faz seguidores num piscar de olhos. Arrebata celebridades que instigam fãs à adesão, mesmo que alguns não saibam bem para onde estão sendo levados de roldão. Nessa ligeira digressão de natureza histórica, poderemos nos situar quando adotamos essa ou aquela ideia nova no campo do espírito. De repente, um livro nos motivou a uma mudança de atitude em relação à vida. Uma exposição conseguiu alterar nossas disposições íntimas. Um sonho impactante nos fez empreender uma viagem íntima, uma visita despretensiosa a um santuário famoso e não retornamos a mesma pessoa. Tens como pagar o preço de tua conversão a essa ou aquela filosofia? Que dirão teus amigos acerca de tuas novas disposições? Alguns, em percebendo a reação contrária de familiares e a fuga discreta da rede de conhecidos, recuam e voltam a aderir
aos antigos pensamentos, temendo perda de vantagens e fechamento da zona de conforto, onde se refestelavam. Mas temos aqueles, e são poucos, que insistem, persistem e não desistem da semeadura do novo pensar. Estão convictos da alteração de paradigmas e se fazem dóceis instrumentos dessa silenciosa revolução. Emprestam tempo e se doam na disseminação do novo modelo de viver, fazendo da própria existência reflexo do quanto abraçado. Sofrem críticas e não reagem. Têm espaços sociais fechados e buscam os simples e despossuídos para a regimentação de forças na implantação de uma alteração na ótica com que se enxerga a marcha evolutiva. Talvez em tua alma tenha chegado esse momento. O canto da sereia já não te atrai como antes. Teus ídolos de barro passaram e suas argilas frágeis foram desfeitas pela chuva do novo pensar. Te sentes motivado a novos desafios em prol de uma sociedade mais justa e igualitária, mesmo que não ocupes os transitórios gabinetes da política de César. E se o dinheiro farto não te secunda os ideais, fazes da boa vontade e do entusiasmo os veículos de teu renovado proceder. Em derredor de ti surgirão os que te admiram e os que vão procurar te calar. Vais animar alguns e decepcionar outros. Prossegue mesmo assim. Ele não viveu entre aplausos e tapetes vermelhos. Mesmo quando adentrou Jerusalém no domingo de Ramos, escolheu não pisar o chão de flores, deixando que o jumento emprestado fizesse. Ele antevia que a cidade seria seu túmulo em breve, onde de braços abertos conclamaria a humanidade inteira a vivência do amor e a prática do perdão. Estas são suas plataformas morais e a cruz seu púlpito de chamamento ao mundo em tresvario de toda ordem. Já ouviste o apelo dele? Atende! Já tarda uma ideia tão boa. Marta, página mediúnica do Espírito Marta, psicografada pelo médium Marcel Mariano, no dia 16 de fevereiro de 2023, Salvador, Bahia, Brasil. Oportunamente, há alguns anos atrás, eu viajei durante os dias de carnaval para atender uma congebe no interior da Bahia. E uma pessoa de minha família veio do interior curtir o carnaval de Salvador. Então a pessoa, muito próxima de mim, parenta, pediu a chave e eu deixei a chave debaixo do tapete. A pessoa chegou aqui no meu edifício, encontrou a chave debaixo do tapete, entrou no apartamento e utilizou o apartamento para dormir durante o dia, porque à noite passava no circuito de carnaval. Depois que terminou o encontro da congebe, eu voltei. Na quarta-feira de cinza, eu cheguei, a pessoa já não estava mais aqui, porque a pessoa viajou. Eu cheguei de tarde e a pessoa viajou de manhã. Então, quando eu abri, peguei a chave num canteiro de plantas, nós combinamos. Que eu abri meu apartamento, que eu entrei, eu notei que a psicosfera do apartamento estava contaminada. E os benfeitores que me assistem disseram, olha, você emprestou seu apartamento e a sua amiga trouxe para cá 15 moradores desencarnados. 15 da rua. São carnavalescos, usuários de drogas, aqueles que pulam atrás do trio, da fanfarra, disso ou daquilo. E eles estão aqui agora, o ambiente ficou contaminado. Nunca mais empreste seu apartamento com esta finalidade. Eles só foram embora um mês depois, com muita oração, vibrações, culto do evangelho lá que eu passei a fazer diariamente. E eles foram se sentindo incomodados com aquela vibração que foi ficando rarefeita, que foi ficando sutil, como se eu fosse um servidor da área de limpeza que cheguei para limpar o apartamento. Quando o apartamento começou a ficar limpo psiquicamente, esses companheiros que ainda se vinculam ao lixo mental, eles não suportaram e foram abandonando. Foram sendo levados pacificamente, alguns foram conscientizados, outros esclarecidos e alguns voltaram para as ruas. Então nunca mais eu transformei o meu lar em um pouso ou um aluguel
mesmo gratuito para o carnaval. Então, no ambiente onde você vive, você deve preservar pelos bons pensamentos, porque a atitude mental gera uma psicosfera, uma egrégora dentro do lar que garante saúde para aqueles que estão ali dentro. E os comensais desencarnados também respiram aquele hálito. Portanto, a retaguarda deve ser muito bem preservada.